Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos tratando sobre as prerrogativas do advogado. Nós temos a honra de receber aqui em São João del Rei, na Câmara Municipal, o Dr. Bruno Cândido, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da Seccional da OAB de Minas Gerais. Dr. Bruno, estamos aqui tratando desse assunto tão interessante e eu queria aproveitar o último bloco do nosso programa para nós tratarmos mais especificamente de casos, vamos dizer assim, práticos, ou daquilo que nos chega dos colegas advogados que militam em São João del Rei e redondezas. A primeira pergunta nesse sentido que eu faço ao senhor é a questão da condução do advogado preso. E só para contextualizar, vamos supor que o advogado está acompanhando uma operação policial e por alguma razão um militar, ou enfim, um policial civil, resolve dar voz de prisão a esse advogado sob a alegação de que houve uma espécie de desacato, ou sob a alegação de que ele está atrapalhando com a sua presença aquela operação policial. E resolve conduzir esse advogado à delegacia preso. Como é que deve ser essa condução? O que esse advogado tem que fazer? Se ele estiver sozinho, como é que ele se comporta diante disso? O advogado só pode ser preso no exercício da profissão por crime inafiançável. Então começa por aí. Se não for crime inafiançável, não existe a prisão em flagrante do advogado. Se tratar de crime que caiba a prisão do advogado, a primeira coisa que deve ser feita é comunicada imediatamente à seccional mineira. Nosso estatuto prevê que o advogado que for preso tem que ter a comunicação oficial à seccional mineira. E neste momento nós iremos efetivamente atuar em prol da defesa desse advogado e, constatando algum abuso, alguma ilegalidade, iremos reparar o ato de imediato. Este é o primeiro ponto. Então, que o advogado não pode ser preso no exercício da profissão, senão por crime inafiançável. Segundo, a prisão dele tem que ser comunicada imediatamente à seccional. E ele tem que fazer jus a esse direito e tem que fazer com que as autoridades exerçam esse direito dele, comunicando à OAB. Terceiro, nós iremos atuar de forma firme para avaliar se existe alguma irregularidade ou algum abuso nessa situação. Existindo, nós iremos tomar todas as providências para reparar. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o advogado, antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, o advogado preso cautelarmente, ele somente pode ser recolhido em sala de Estado Maior ou, na sua ausência, em prisão domiciliar. É público e notório que em Minas Gerais não há sala de Estado Maior. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso, o Superior Tribunal de Justiça também já reconheceu isso, e inúmeras são as decisões também nesse sentido. A própria Polícia Militar do Estado de Minas Gerais já outorgou certidão à Ordem dos Advogados do Brasil nesse sentido, ou seja, prisão de advogado preventiva no Estado de Minas Gerais, ele deve ser recolhido em prisão domiciliar. Isso a gente gostaria de ressaltar aqui também, para não há uma má interpretação, que a OAB não está defendendo a impunidade do advogado criminoso. Nós estamos falando de prisão cautelar, que é aquela prisão antes do trânsito em julgado de sentença, antes de ter a definição de que ele realmente praticou crime. E antes disso, deve-se aplicar o princípio constitucional da presunção de inocência. E por isso ele só pode ser recolhido em sala de Estado Maior até para poder continuar exercendo sua profissão. E na sua ausência em prisão domiciliar. Agora, caso a sentença transite em julgado confirmando a condenação, ele não fará mais jus a esse benefício. Então, que fique claro à sociedade que a OAB não visa trazer a impunidade ao advogado. E sim, que seja exercício dessa prerrogativa dele quando preso cautelarmente. Agora eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que são inúmeros os fatos de violações das prerrogativas e que o advogado deve sim procurar a instituição. Nós temos um caso recente aqui na região, que eu prefiro não citar o local, onde o advogado estava fazendo uma audiência, pediu para fazer o agravo retido, o juiz não autorizou, encerrou a audiência. Ele, então, se recusou a assinar a ata de audiência, porque ele teve seu direito cerceado e convocou a OAB para lhe defender. O juiz, então, mandou ele se retirar da sala de audiência. Ele falou, não, vou me retirar antes que a prerrogativas da OAB chegue aqui para defender os meus direitos. E esse juiz, então, comunicou os fatos ao Ministério Público e ofereceu denúncia
contra o advogado pelo crime de desobediência. Nós publicou na semana passada um habeas corpus trancando a ação penal, ou seja, trancamento de ação penal é a medida mais extrema, dizendo que não há qualquer indício, não há qualquer justa causa apta a viabilizar o prosseguimento dessa ação penal. E o Tribunal de Justiça, em decisão unânime, trancou essa ação penal, entendendo que ele estava agindo ali em conformidade com as suas prerrogativas profissionais. Então, advogado, provoque a OAB, faça jus às suas prerrogativas profissionais. Nós estamos aqui para lhe defender, para lhe ajudar. Então, não deixe que violem as nossas prerrogativas profissionais. Esse é o apelo que eu faço ao colega advogado. Doutor Bruno, o senhor falou dessa questão do recolhimento do advogado antes do trânsito em julgado da sua sentença, eventual sentença penal condenatória, em sala de Estado-Maior ou prisão domiciliar. E o senhor se notabilizou por ter sido um dos primeiros advogados, me corrija se eu estiver errado, mas é isso mesmo, primeiro advogado a conseguir fazer valer esse direito junto ao Supremo Tribunal Federal. Como é que foi essa experiência? Veja bem, Rafael, era uma situação que eu não queria nem expor, mas a doutora Cíntia o fez aqui na palestra. É que enquanto ela era a procuradora de prerrogativas de Minas, eu tive um caso que eu não vou citar, um advogado que foi preso preventivamente e o Tribunal de Justiça não reconheceu o direito dele à prisão domiciliar. Então nós lutamos e travamos a árdua batalha. E o Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma decisão liminar, entendendo que em Minas Gerais não existe sala de Estado-Maior, e que é um direito do advogado nesta situação, na ausência de sala de Estado-Maior, ser recolhido imediatamente em prisão domiciliar. E nós conseguimos esse êxito, que eu não digo que é um êxito meu, mas sim um êxito da advocacia mineira. Então eu fiquei muito satisfeito sim de poder participar dessa situação que nos resguarda, que resguarda a advocacia mineira cada vez mais. Doutor Bruno, um outro ponto que eu acredito que seja polêmico e nevrálgico nessa questão de prerrogativas é a questão dos honorários aviltantes. Nós podemos considerar que quando um honorário aviltante é arbitrado, ele está violando a prerrogativa do advogado? Sem dúvida alguma. O advogado deve ser justamente remunerado. A partir do momento que ele não tem uma remuneração justa, ele está sendo aviltado, não só na sua questão de honorários de advocacia, mas também sua prerrogativa profissional, porque o advogado ele tem que ser justamente remunerado de forma justa dentro dos preceitos do Código de Processo Civil, das disposições legais do Estatuto da Advocacia. Então não temos dúvida alguma que os honorários aviltantes são honorários que realmente afrontam as nossas prerrogativas. Eu gostaria aqui rapidamente de dizer o seguinte: está tendo um debate hoje sobre abuso de honorários de advocacia, que teria que ter um limite de 20%, 30%. O advogado pactua os seus honorários com o cliente. E o cliente, quando ele é maior e capaz, ele pode contratar um advogado por um valor X, por um valor Y, é a liberalidade dele. Assim como você contrata um artista, um engenheiro, dependendo do renome, dependendo da qualidade, dependendo da confiança, você paga mais ou menos por esse serviço. Honorários do advogado devem ser arbitrados pelo advogado. Nem o Ministério Público, nem qualquer outra instituição tem legitimidade para regular honorários do advogado. O advogado é que sim deve colocar quais são os seus honorários e o cliente, se aceitar, assina o contrato. Se não aceitar, ele tem a livre opção de contratar outro advogado pelo preço que ele achar que é o mais justo. Bom, doutor Bruno, infelizmente a gente ainda tinha muito que debater aqui. É um tema muito interessante, muito caro, não só à OAB, mas ao cidadão em geral. Mas, dado ao tempo curto do nosso programa, nós já estamos caminhando para o fim. E eu queria deixar o espaço para o senhor, deixar a sua mensagem, deixar o abraço para os nossos telespectadores. Rafael Campos, eu gostaria de agradecer a todos os telespectadores do Direito da Gente. Eu gostaria de agradecer a emissora por esse espaço concedido à OAB. Gostaria de agradecer ao presidente Antônio Fabrício por estar agindo de forma intransigente com as nossas prerrogativas. Gostaria de agradecer aqui a presença do meu querido presidente da OAB Jovem, Moisés Monteiro, do Cristiano Volpe Guimarães, um líder também da advocacia jovem. Agradecer todos aqueles que estão imbuídos na luta pela defesa das nossas prerrogativas. E para nós é muito importante ter um espaço
em uma emissora altamente prestigiada como a sua, para que possamos levar ao cidadão quais são os nossos direitos, quais são os nossos mecanismos de defesa, dentre várias outras situações. Então, só tenho a agradecer a todos que estão imbuídos nesta luta em prol das prerrogativas. Muito obrigado. A honra é nossa, doutor Bruno, de receber um convidado tão especial no nosso querido programa e que fala tão bem e com tanta sabedoria sobre um tema tão importante quanto as prerrogativas. Bom, se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10 da noite. Eu volto numa outra oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Até lá!